Boa noite, internet. Inercast 31 no ar. Eu me chamo Roberto. Do lado de lá, o meu amigo Alan. Salve, hein? Do outro lado, o meu amigo Fábio. Boa noite. E no programa de hoje você já sabe do que a gente vai falar, porque tá escrito aí embaixo o título do vídeo ou do podcast, então vocês já estão ligados, né? Mas antes de começar, vou pedir o que todo mundo pede. Se você curtiu o conteúdo, se você tá achando legal esse vídeo aqui, dá um curtir aí no YouTube. E se você puder, compartilha a gente com um amigo ou com alguém que você acha que vai curtir esse vídeo ou esse podcast, né? Esse tipo de conteúdo. Compartilha pra gente conseguir mais seguidores aqui, que isso ajuda a gente de alguma forma que até agora a gente não entendeu, mas... enfim, a gente tá tentando. E se possível, siga a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram. A gente tá lá, é só bater Inercast Podcast, tem um link aqui na descrição do vídeo e do podcast também. E você seguindo a gente, você tem a oportunidade de receber novidades. Algumas vezes a gente publica cortes de alguns episódios e assistindo esses cortes você pode se interessar por assistir o episódio completo e assistir, ou não. Mas enfim, siga a gente que você nos ajuda. E se você está escutando aqui a gente no Spotify, saiba que você pode ir lá no YouTube para ver nossos rostos falando essas besteiras que a gente fala aqui. Se você tá aqui no YouTube assistindo a gente, você não precisa olhar a nossa cara. Você pode só escutar mesmo pelo Spotify. Pode inclusive fazer isso enquanto você lava a sua louça. Antes de começar o assunto ainda, aquele velho recado que a gente sempre dá aqui, tudo que nós falamos são pensamentos e opiniões pessoais, não temos a intenção de ofender ninguém, pedimos desculpas se já tenhamos ofendido ou se venhamos ofender ainda neste episódio aqui. E vamos pro papo. Bom, a esta altura do campeonato, alguém já deve ter compartilhado alguma notícia sobre a prisão do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, do PSL, o bombadinho do plenário. Pois bem, vamos aqui tentar dar um pouco de contexto da história toda antes da gente partir para esse maluco de vez, só para vocês entenderem da onde que veio essa história. Era um ano de eleição, pesquisas de intenção de voto apontavam o ex-presidente Lula como favorito, garantindo o primeiro lugar com 36% das intenções de voto, seguido pelo então deputado Jair Messias Bolsonaro com 18%. Faltava um dia para o STF julgar um pedido de habeas corpus do presidente Lula. Este pedido tinha como base a inconstitucionalidade da prisão após condenação em segunda instância. A essa altura, o presidente já havia sido condenado em segunda instância e já haviam esgotados todos os recursos. O Brasil estava dividido em duas torcidas, aqueles que torciam pela Constituição e aqueles que não. E para acalmar os ânimos, o então comandante do Exército Brasileiro, General Vilas Boas, naquela noite de 3 de abril de 2018, tuitou, abre aspas aí pro general: nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras, e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e ao respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Olha que beleza, hein? Deixou todo mundo tranquilo depois dessa. Bom, o final da história você já sabe. No dia 4 de abril de 2018, o STF rejeitou o pedido de habeas corpus do presidente Lula, e menos de 24 horas depois, o até então juiz Sérgio Moro despachou o pedido de prisão do presidente. Pois bem, de lá pra cá muita coisa rolou, aliás, muita merda rolou, pra falar a verdade, e passados 2 anos, 10 meses e alguns dias, desde aquele tweet do general Vilas Boas, a editora FGV lançou um livro cujo título é Vilas Boas, Conversa com o Comandante. O livro é basicamente uma entrevista e nela o general afirma que naquele tweet de 2018 ele foi premeditado e previamente discutido nos altos escalões do Exército, ou CG. Os caras combinaram o jogo, né? Para não dizer que conspiraram para pressionar o STF a recusar o habeas corpus que estava sendo solicitado pelo presidente Lula. A fala, evidentemente, repercutiu, para uns bem, para outros mal, mas quem não gostou mesmo foram os ministros do STF. Um deles, o ministro Edson Fachin, divulgou uma nota dizendo que a pressão dos militares sobre o STF é intolerável e inaceitável, palavras dele, na nota. E é aí que finalmente entra em cena o tal do deputado Daniel Silveira. O jovem tomou as dores do general Vilas Boas e, como todo bom pré-adolescente mimado,
ele resolveu xingar muito na internet e publicou um vídeo em sua conta no YouTube. No vídeo, ele fala coisas como, abre aspas, eu quero saber o que você vai fazer com os generais, os homenzinhos de botão dourado. Você lembra? Eu sei que você lembra. Ato institucional número 5, de um total de 17 atos institucionais. Você lembra? Você era militante do PT, Partido Comunista, da Aliança Comunista do Brasil. Acho que ele estava falando diretamente aí pro Fachin. Abre aspas de novo. O que acontece, Fachin, é que todo mundo está cansado dessa sua cara de filha da pi que tu tem. Essa cara de vagabundo. Várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra. Quantas vezes te imaginei, você e todos os integrantes dessa corte, quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra. Continua. Eu concordo completamente com Abraham Weintraub, aquele abre aspas, ministro da Educação, quando ele falou que eu, por mim, colocava todos esses vagabundos na cadeia, começando pelo STF. Ele estava certo. Ele estava certo. E com ele, pelo menos uns 80 milhões de brasileiros corroboram com esse pensamento. Isso é uma estatística que ele deve ter tirado do bumbum, né? Porque, que pesquisa que ele fez, né, cara? Pois bem, esses trechos foram transcritos no mandado de prisão expedido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Tá lá no mandado, eu li inclusive, eu consegui achar ele aqui na internet e eu tirei essas falas de lá. O ministro atualmente, o Alexandre de Moraes, né, ele é relator no inquérito das fake news. Este inquérito foi aberto em março de 2019 e entre seus alvos está o deputado Daniel Silveira. E a pergunta que eu faço para os meus camaradas de podcast é: o Poder Judiciário pode mandar prender um membro do Poder Legislativo por coisas que ele falou em um vídeo? Boa sorte. Não só pode, como fez, né? Eu acho que a pergunta subjacente a essa é se a gente concorda com, enfim, o pedido e a posterior prisão do sujeito, né? A questão é assim, é um precedente que se abre que possivelmente deveria ter sido aberto há muito tempo, né? A gente tá falando aqui de uma coisa acontecendo em 2021, que outros deputados e excelentíssimos membros do Poder Legislativo já fizeram publicamente ad nauseam. Então, assim, se tá acontecendo agora, é muito claro que existe uma mensagem a ser transmitida com essa questão. Existe um basta sendo dado entre os poderes, e nesse caso aí do judiciário para o legislativo, é um basta muito claro que está sendo dado e que deveria ter acontecido muito antes, na minha opinião. Não se pode brincar com esse tipo de... E assim, né? É muito mais que brincar, é flertar com coisas muito perigosas que muitos outros já flertaram anteriormente. E agora está acontecendo mais movimentos, por exemplo, de silenciar esse tipo de incitação a ódio, à violência e a derrubar a democracia de alguma forma, né? De você fazer um ataque direto à democracia, como o próprio ex-presidente Donald Trump fez via Twitter. Mas enfim, existe todo um movimento que eu acho que esse é um dos pontos em que isso culmina, que não tá mais rolando deixar acontecer simplesmente esses tipos de falas no ar, a esmo, e esse tipo de... E nesse caso aí é uma ameaça direta, né, cara? Não existe nenhuma metáfora, não existe uma coisa indireta, distante, que, nossa, eu imagino um mundo em que o meu desafeto estaria sendo espancado na rua. Isso não existe, cara. Isso, a pessoa que tá atacando diretamente um colega membro dos poderes que regem o nosso país, cara. Não é possível, sabe? Esse tipo de rinha, esse tipo de rixa não cabe num país que se diz democrático, não tem como. E se havia para isso começar a parar de acontecer, para que as pessoas não se sentam tão à vontade para promover esse tipo de atrocidade verbal, que nesse caso aí parou ali
no verbo, mas existem muitas outras ações desse próprio sujeito aí que, enfim, incitam a violência da mesma forma, como aquela questão simbólica de quebrar, rasgar, né, a placa de rua com o nome de Marielle Franco, enfim, a vereadora que foi morta lá no Rio de Janeiro, etc. Então, todas essas demonstrações antidemocráticas precisam ter um fim, sim. E se esse aqui é um precedente para que elas comecem a acabar, que seja pela prisão simbólica e muito emblemática desse deputado. Você viu que eu fiz a pergunta ali de um jeito bem pilantra, né? Porque eu poderia perguntar diretamente, vocês concordam com a prisão do deputado Daniel Silveira? É até difícil falar porque ninguém lembra o nome desse cara, né? Porque é um cara completamente irrelevante, né? Mas assim, eu perguntei um poder em relação ao outro. Eu perguntei isso porque é o seguinte, a gente tem, eu vou usar inclusive, eu assisti um pouco ontem da sessão, tava passando em vários sites na internet aí, a sessão que o pessoal lá tava deliberando pra ver se ia manter a prisão dele ou não, né? E eu assisti um pouco da fala de alguns e eu lembro da fala do Freixo, que é um deputado federal pelo PSOL, né, Partido Socialismo e Liberdade, e a fala dele foi interessante, porque é o seguinte, ele votou a favor de manter a prisão do Daniel Silveira, só que assim, ele também fez ressalvas, ele falou assim, mas este caso específico não pode ser o início de uma caça às bruxas, e ele citou ele mesmo, ele falou assim, porque eu aqui dentro dessa casa, por várias vezes, já declarei, enfim, já falei do envolvimento do presidente da república com milícias, falou que o cara tem contato com milícia, e ele não quer ser preso porque ele tá falando isso. Tá, mas isso é uma acusação, veja bem, uma entre aspas, denúncia, acusação, ele não tá chamando o cara te pego lá fora, sacou? Ele não tá falando vem pro pau, porque não é assim, velho. Se você tá fazendo uma denúncia, isso é grave, isso é sério, mas o precedente que foi aberto com o Silveira não é a mesma, não entra na mesma categoria que você acusar alguém de um membro de um mesmo poder ou de um poder diverso de um ato não digno como participar de milícias ou financiá-las ou, enfim, incitá-las, etc. Então, assim, é legal que ele tenha colocado isso, é bacana que mostra um pouco mais de integridade que a pessoa está pensando assim, bom, será que eu posso ser enquadrado nessa mesma categoria? Todo mundo começa a colocar a mão na consciência. E eu concordo que não tem que ser um começo de caça às bruxas. Por isso que eu falei, essa caça às bruxas lá no passado deveria ter começado, né? Não exatamente com esse nome, com essa pegada, mas assim, deveria sim haver um tratamento mais incisivo para quem apenas ameaça, e ameaça a democracia, não só a pessoa e não só o cargo da pessoa, mas ameaça a democracia quando você começa a rasgar a Constituição simbolicamente desse jeito, né? Eu entendi, foi exatamente esse o ponto, porque o cara, ele não só acusou ou xingou os membros do STF, né? Ele ameaçou mesmo a integridade física dos caras, e aí já vai para outro nível a conversa, né? Aliás, se é que tem algum nível a conversa desse coitado, desse deputado aí, né, cara? Eu fui pesquisar sobre ele, cara, ele foi eleito com 30 mil votos, cara. Então, assim, tem 30 mil pessoas que votaram nesse cara, não sei se por raiva, não sei se, voto de protesto, sei lá, mas tem 30 mil pessoas que votaram no cara e o cara foi eleito e ele tá lá. E um dos pontos de discussão que eu tava tentando levantar até com um camarada meu foi justamente esse. Eu falei assim, cara, é muito complicado o STF vir e simplesmente mandar prender o cara, em flagrante, inclusive, por um vídeo que ele fez. Aí o Alexandre de Moraes lá até deu a declaração, falou que enquanto o vídeo estivesse no ar, isso seria um flagrante, porque o vídeo tá lá e pode ter acessado. Inclusive deu ordem pro YouTube tirar do ar, o YouTube já tirou, você não consegue assistir em lugar nenhum esse vídeo aí. Mas enfim, o que eu tava discutindo com esse meu camarada era o seguinte, cara, é muito louco porque você tá pegando 30 mil votos de pessoas que provavelmente esperavam esse tipo de discurso desse cara. E você tá pegando esses 30 mil votos e colocando dentro da cadeia com o cara lá, porque agora ele não vai poder falar mais nada. Inclusive ontem, na sessão, ele, usando a melhor expressão possível, né, peidou na farofa. O cara pediu desculpa, falou que você cedeu, que poxa vida, não queria, blá blá blá. Quer mal dizer, aí. né? Foi mal, né? Perdão pelo vacilo.
Faltou ele com uma plaquinha, perdão pelo vacilo. Mas o cara pediu desculpa e tal. Mas assim, o meu ponto era que assim, os três poderes teoricamente se equivalem, né? Eles não estão numa pirâmide, eles estão numa ciranda, eles estão juntos. Então é muito fogo você... um cara simplesmente de um poder mandar o cara de outro poder pra prisão por coisas que o cara falou. Eu tô falando isso, assim, pelo seguinte... Ele atentou contra a democracia, evidentemente. E ele já vem fazendo isso há tempos, né? Aliás, eu acho que ele ganhou os votos por causa disso. O pessoal até levantou uma bola no Twitter de uma fala do Bolsonaro de não sei que ano, mas era muito antiga porque era a época do FHC. 99. Foi 99, né? E o cara, lá em 99, o Bolsonaro falava atrocidades, assim, que era pra voltar a ditadura, que o FHC ia se lascar e não sei o quê, mas, enfim, essa bola só foi levantada porque o pessoal tem memória, mas isso não vale de nada porque naquela época não tinha Facebook, né, mano? Não tinha WhatsApp. Hoje o cara, quando fala um negócio desse, reverbera muito mais do que em 99, né? Exatamente, o alcance era muito menor. Um pouquinho mais de contexto. O que o Bolsonaro disse em 99 é que o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, deveria ser fuzilado. Isso foi o que ele disse. Bom, enfim, o fato é que naquela época não repercutiu tanto, porque não tinha internet como a gente tem hoje, né? E aí ficou por isso mesmo. Mas assim, o fato de hoje a gente ter as redes sociais... isso reverbera muito mais e incita muito mais as pessoas, né? E assim, num primeiro momento eu tava discordando da prisão, eu não tava achando legal não. Falei assim, cara, isso tá meio estranho, porque assim, o dia que chegar um cara lá falando as coisas que eu concordo e mandarem prender, aí eu tô lascado, porque já tem um precedente, não tem nem o que falar. Já aconteceu, você achou bonito quando aconteceu com o Daniel Silveira? Agora tá acontecendo aqui com o Marcelo Freixo, e aí? O que você vai fazer, entendeu? É um precedente, né, que se abre. E só que ao mesmo tempo, cara, se não tem esse... É isso que você falou, né, Alan? Se não dá esse corte, se não se faz isso, o que vai acontecer em 2022 quando o Bolsonaro perder a eleição, cara? Exato. Será que a gente vai ter a mesma coisa que teve nos Estados Unidos? Eu realmente tô meio Glória Pires aqui, porque tá me faltando um pouquinho de embasamento pra poder chegar e dar uma cartada. Porque eu não acompanho os noticiários, só tô vendo... E assim, é uma situação extremamente delicada, porque eu também sou extremamente contra a censura de qualquer tipo. Isso é o tipo de coisa que eu esperaria da extrema-direita, não que eles fossem vítimas de uma suposta censura, mas que eles praticassem ela, né? O que não quer dizer que eu esteja defendendo a liberdade desse cara, porque pelo que eu tô entendendo tem muito mais além de simplesmente expressão ou liberdade de expressão nesse jogo aí. Justamente isso aí que você falou dele ter 30 mil pessoas que votaram nele, é uma cambada de cão raivoso que deve estar nesse exato momento guardando ressentimento e que faria a mesma idiotice que aconteceu nos Estados Unidos em 2022 justamente, né? Isso é um problema, então uma bomba sendo armada, que é importante que ela seja desarmada, mas realmente é um precedente que pode ser bom, pode não ser, depende do que for feito com ele daqui pra frente, né? Porque censura continua sendo uma coisa ruim. Aonde isso, pelo menos por enquanto, não me preocupa muito, é que, pelo que eu vejo nesse caso em particular, não é o tipo de coisa que alguém ia espuletar pra dar uma ordem de prisão e acabou-se. Isso me parece ser um caso muito específico de um imbecil querendo tirar uma com a turma do Supremo Tribunal, da Suprema Corte, o último tomador de decisão sobre qualquer questão jurídica que existe no país. E o que eu quero dizer com isso é, dependente de você tá certo ou tá errado, você querer antagonizar essa galera é uma puta de uma burrice. Então não é garantido ainda que isso vai setar precedentes pra qualquer outra coisa. Que não fosse um outro idiota querendo tirar com essa mesma turma. Aí que tá, não é qualquer idiota, né? É um parlamentar. Essa que pra mim, é onde tá o X dessa questão toda. Idiotas falando contra STF, Câmara, Senado, você vai encontrar milhões na internet. É só dar um search no YouTube e você vai encontrar o que você quiser lá. Mas um deputado, pit boy, que resolve falar esse tipo de coisa, ameaçar via internet, realmente um misto, né, Fábio? Você falou muito bem da burrice com uma falta completa de noção, assim mesmo. Não é
não é coragem, isso não é ousadia, isso é muito, muito ao contrário, uma coisa bastante estúpida de você querer jogar pro público as críticas que você tem contra um poder que você pode ter e você tem todo o direito de ter, mas você vai publicamente, você quer falar, é o novo falar em praça pública, né? Você vai nesse grande tribunal que é a internet para um monte de gente concordar ou não e ficar mexida e comovida por aquela sua fala, e o que isso gera é muito potencializado hoje em dia. É muito diferente de você só chegar colar numa galerinha e falar assim, aquele cara lá, vamos catar ele e tal. O cara é um parlamentar, ele convive nesse meio, ele não... enfim, voltando à minha opinião, alguém neste cargo, nessa função dentro do governo de um país, não pode se prestar a esse tipo de papel. Ele não é youtuber, ele não votaram pra ele ser youtuber, sacou? É pra ele legislar, cara, ele tem que fazer o trabalho dele, não esse tipo de ameaça via internet. Então, voltando, é emblemático, é uma mensagem que eles estão passando, pode abrir um precedente ruim, mas o meu desejo é que não abra precedente algum e que a coisa pare aí, entendeu? Esse é o lance. Certo, concordo, e eu diria mais em cima disso aí que você acabou de falar. Não só não é uma atitude de coragem, mas é sim uma atitude extremamente covarde por duas razões. Primeiro, porque ele tá justamente querendo jogar isso para um público, né, e não assumir isso pra ele, e também pelo fato de que ele tinha certeza de impunidade quando ele fez isso, a julgar pela viravolta que ele teve depois de ter sido preso. Então é perfeitamente covarde. Assim, a impressão que eu tenho é que é fogo. O cara, ele é um idiota. O cara é um trouxa. Mano, ele não tem conteúdo algum. Assim, ele foi eleito nessa onda, né, de extrema direita. Esse cara, não sei se vocês lembram, mas esse cara é aquele cara que tem a foto com a placa da Marielle, que ele quebrou no meio. E tirou fotinho mostrando o MOOC, né, sei lá. E ele não tem conteúdo nenhum, ele não tem agenda. É isso que eu quero dizer. Ele não tem agenda. Então não é assim, eu votei no Daniel Silveira porque a agenda dele é essa aqui, ó. Ele vai ajudar os caminhoneiros, vai ajudar não sei quem, ele vai lutar por... Não tem agenda nenhuma. Ele é mais ou menos um Bolsonaro como deputado, entendeu? Não tem agenda, não tem nada. Ele tá lá pra ver se ganha uma grana, vive uma vida boa, engata a família no negócio, que ser deputado é um negócio, né? E vai vivendo a vida. E é muito difícil pra mim falar o que eu vou falar agora, porque às vezes eu acho que o cara fez isso de propósito, porque assim, ele tá tentando esticar a corda ao máximo, pra ver até onde ela vai, entendeu? Ele tá sempre tentando fazer isso, porque com isso ele ganha visibilidade. No próprio mandado do que o Alexandre de Moraes pediu, ele explica um pouquinho lá o lance da internet. Acho que é no inquérito, na verdade. Ele explica lá um pouquinho o lance da internet, que assim, a internet, você publica vídeos pra conseguir visualizações e monetizar em cima disso, e ganhar um dinheiro. Lá eles explicam um pouquinho disso. Então, o cara... E o que eles querem dizer com isso é que é o seguinte, o cara faz esse tipo de coisa, esse Daniel Silveira, pra conseguir benefício próprio, de conseguir recursos, de dinheiro, de blá blá blá, porque fazendo isso ele vai conseguir mais visualizações e tal, não sei o que. Eu não duvido que com toda essa polêmica, o cara deve ter conseguido alguns seguidores a mais. Eu não duvido, cara. É que eu não sei. Eu sei que acho que ele tem uns 50 mil lá no YouTube, mas eu vi agora. Eu nunca me interessei em saber quem era esse cara, então eu não sei quanto que ele tinha antes, né? Mas alguém uma hora vai aparecer com esse dado aí. Então, assim, ele é um cara que é um idiota, né, um asno, mas eu acho que ele faz essas coisas meio que de propósito, porque o canal dele é forrado dessas coisas, cara. Eu não assisti nenhum vídeo porque não precisa. Pelo título você já sabe que tá falando besteira, não tá falando nada que importa ou que vai te trazer algum tipo de conhecimento, é só besteira. E provavelmente ele deve estar ganhando alguma coisa com isso, né? Como se precisasse, porque conseguiu ser eleito. Não sei como, né? Eu inclusive vi no Twitter um cara colocando assim, a questão do Daniel Silveira não é se ele foi preso ou não. A questão é que nós brasileiros elegemos um Daniel Silveira. E isso é foda, né, cara? É triste. O que não falta no Brasil é cidadão de bem, né? Não tem muito que a gente possa fazer a respeito disso. É o que é. Ganhar visibilidade falando asneira contra outros, né? Quem será que a gente conhece que
foi eleito recentemente com nessa mesma pegada, né? Difícil de encontrar. Até enquanto vocês estavam falando, eu tava lembrando aqui que, assim, esses caras... o cara fez um ataque direto à democracia. Outros caras já fizeram isso antes. Acontece que esse cara, além de atacar a democracia, ele também prometeu uma surra pros integrantes do STF. Desculpa aí, mas é porque, cara... É tipo você entrar numa academia, tá cheio de cara bombado e você grita, seus pau no cu, e sai correndo. Cara, você vai se ferrar, velho. Os caras vão te alcançar e você vai tomar uma lapa, né? Enfim, o cara é um perfeito idiota, né? Mas assim, eu já escutei esse termo antes em outros lugares, eu não lembro onde, que assim, esses malucos, eles conseguiram hackear a democracia, porque eles estão usando ela contra ela mesmo. Que é o que os republicanos fazem nos Estados Unidos há décadas. E ficam testando os limites dela, né? Isso que você estava falando, Beto, exatamente, sabe? Até onde é como se você abrisse uma porteira e, de repente, uma galera que ficou ali um tempão represada, urubuzando esse meio, né, da política, você com a entrada do Bolsonaro no poder, você abriu uma porteira que a galera começou a entrar, e aí, lá dentro, uma vez lá dentro, eles começam a olhar pra tudo quanto é lado e falam assim, o que eu posso fazer pra cagar bem cagado, assim, o que eu posso fazer de pior, até pra ver até onde essa porcaria aguenta quem eu sou, tá ligado? Até onde essa merda não estoura, com o tanto de gente como eu aqui dentro. E é isso que esses caras estão tentando fazer agora. Essa coisa aleatória, randômica mesmo. O cara vai lá, agora eu vou tentar isso, agora eu vou tentar aquilo. E aí a gente volta naquela questão. Pra frear esse tipo de coisa, uma das atitudes a se tomar foi essa, sacou? E eu tenho que concordar, porque foi uma boa, mesmo que não tenha sido com esse intuito exatamente, mesmo que tenha sido para proteger o seu orgulho próprio, o ministro do STF, ele deu uma bola dentro na parte onde tinha que dar, entendeu? Então, complicado, mas continuo achando que foi um movimento importante nesse xadrez caótico aí de brucutu contra o que resta de instituição democrática no país. Eu tava conversando com outro camarada meu, que é advogado, ele tava falando contra a prisão. Ele falou assim, olha, ele não tem base pra fazer isso daí, ele não pode fazer um negócio desse. Ele só fez isso, eles só fizeram isso porque eles foram ofendidos. E aí ele tava até me falando assim, a gente tava concordando inclusive no papo, né, porque assim, ele tava dizendo, se esse deputado tivesse ofendido qualquer outra pessoa, azar, ia continuar como tá e vida que segue, porque assim, esse maluco foi lá e xingou os caras e ameaçou aqueles caras, e aqueles caras têm esse poder de mandar prender e mandar soltar quem quiser, os caras são tipo os reizinhos, vamos dizer assim, né. A gente falou de brincadeira, porque não é assim que funciona. Os caras fizeram uma votação, foi unânime, mas fizeram uma votação, e depois a casa, né, o Congresso teve que votar para manter ou não a prisão, então os seus pares poderiam ter tirado ele da prisão, de repente não concordando com o que o cara falou, mas a parada, pelo jeito, não, a galera entendeu o que foi. Eu não lembro qual que foi a contagem de votos, assim, mas foi uma coisa bem expressiva, assim, pra manter ele preso. 300 e alguma coisa, isso que ainda teve bastante abstenção, porque era uma sexta-feira, 5 da tarde, apesar da possibilidade de fazer o voto remoto, né? E a gente tava justamente discutindo, e eu tava falando pra ele, não, realmente, você tem razão, os caras só fizeram isso porque pegou no calo deles, e eles são os reizinhos, e eu até citei uma coisa que eu lembrei, que vocês vão lembrar, que já todo mundo lembra, que já aconteceu várias vezes, que é o seguinte, no Brasil, juiz... Não importa da onde, mas juízes têm meio que um poderzinho. Eu falo Brasil porque eu não conheço os outros lugares, mas eu acho que deve ser a mesma coisa. Que é o seguinte, vocês devem lembrar, cara, teve um ano aí que aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Um juiz de não sei da onde mandava bloquear o WhatsApp de manhã. Aí um juiz de não sei da onde, do interior de sei lá da onde, mandava desbloquear de tarde. Então, olha que doideira, né, cara? Por causa de um processo em algum lugar, não sei aonde, o juiz vai lá e manda bloquear o bagulho nacional. E aí é que todo mundo corria pro Telegram e blá 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 e blá blá blá. E aí, 3 horas da tarde voltava, todo mundo desinstalava o Telegram e voltava pro WhatsApp. E aí a gente tava justamente discutindo isso, cara, o poder que esses caras têm de simplesmente fazer o que quiser. E não é só, a gente tá falando do STF aqui, mas no caso do WhatsApp eram juízes de comarcas, aí juiz de
de interior, de cidadezinha do interior, assim, cara. Provavelmente o único juiz da cidade, entendeu? E os caras têm um poder pesado. E aí vem o medo do precedente, de tudo aquilo que a gente tava falando, que é o seguinte, e se num dado momento alguém estiver falando alguma coisa coerente, que precisa ser dita, e os caras simplesmente calar o maluco. É isso que pesa, entendeu? Eu tô muito feliz com a prisão desse Daniel Silveira, tá? Eu queria que continuassem prendendo ali. Pra ajudar, você filtra por PSL e começa por ali. Ali você já vai encontrar um monte de doido antidemocracia. É fácil. Mas isso me deixa com medo, cara. Porque qualquer dia desses eles vão colocar um filtro lá de um partido que eu concordo. Sei lá. E aí? Sim, e o que você tá falando é coerente, sim. Não só juízes, como o STF principalmente, porque é um caso diretamente ligado a eles esse. Eu imagino, tá? Eu posso estar equivocado, mas eu imagino com muita clareza que se nas muitas declarações aí do nosso governador, dessas diárias aí, ele dissesse hoje, com a internet e tudo, que o Bolsonaro devesse ser fuzilado, é muito possível que não aconteceria nada, viu? Contanto que ele não mencione o STF, é perfeitamente possível que não aconteça nada. Esse meu camarada advogado, ele até falou pra mim o seguinte, ele falou assim, cara, isso daí é âmbito pessoal. Ele não falou com essas palavras, tá? Ele usou os termos corretos. Mas ele falou que é o seguinte, é o caso do quê? Do ministro do STF processar o cara por injúria, por ameaça, por calúnia, por essas coisas, e o processo correr e vida que segue. Teve até vários casos do Bolsonaro, porque assim, é até importante a gente lembrar aqui, né? Pra quem não lembra, mas acho que todo mundo lembra. Foi o Bolsonaro que descobriu essa de você ficar falando um monte de bosta e ganhar visibilidade. Porque ele sempre fez isso, pra ganhar visibilidade. Aí um belo dia, o pessoal até fala, né, que foi o CQC que levantou a bola dele. Porque o CQC, o programa tinha esse motivo, né? Eles iam até lá pra provocar os caras pra ver o que os caras iam falar. E na maioria das vezes o pessoal não falava nada, ou, enfim, ficava quieto, desviava, mas o Bolsonaro era garantido que ia falar alguma coisa. Então os caras sempre iam, inclusive chamaram ele lá no programa e por aí vai. Então o Bolsonaro descobriu que dava pra aparecer falando merda e beleza. O maior problema é que assim, no meio do caminho, enquanto ele falava merda, surgiu as redes sociais, né, cara? E aí aquela coisa que aparecia só 8 horas da noite, sei lá, num programa da Bandeirantes, começou a repercutir e ficar semana inteira na internet, rolando e rolando e rolando. E dentre essas várias besteiras e idiotices que ele falava contra os próprios pares, né? E tem um caso com uma deputada, que eu esqueci o nome agora, que ele falou sobre estupro, alguma coisa assim, falou que ela não merecia ser estuprada, alguma coisa do gênero, assim, um bagulho pesado pra cacete, cara. Falou isso na cara da mulher, na cara. E a mulher processou ele perdeu. Ela processou ele, só que daí... isso é que complica, porque é o seguinte, o que ele falou tá marcado na história, entendeu? E repercutiu, e o nome dele correu no Brasil afora, tá? O fim da história, que é ele ter que pagar uma indenização pra ela, pouca gente sabe, cara. Pra maioria das pessoas, ficou por isso mesmo, e ele é o machão, o cara que tem coragem de falar o que os outros não falam. Por isso que essa demonstração do STF é importante de certa forma. Concordo plenamente que isso abre um precedente esquisito, que aí, e aí realmente vai ter alguém com alguma coisa importante pra falar e menciona en passant qualquer membro, qualquer ministro, qualquer jurista aí, esteja preso, entendeu, né? Eu entendo esse viés e tá certo, assim, realmente é por isso justamente que eu tô falando que tomara que seja a última, porque aí a gente não vai precisar mais ver esse tipo de articulação acontecendo com uma demonstração tão viva. No caso do Bolsonaro aí, realmente, eu fiquei sabendo, mas porque, enfim, chegaram pra mim por meios que eu sigo, que eu acompanho, né? A maioria não vai saber que ele perdeu esse processo, mas veja, aconteceu uma questão no âmbito pessoal, ela processou a pessoa, ela processou o homem, né? Não foi um poder se impondo sobre o outro ou sobre o mesmo, né? Aí que tá. E realmente são coisas muito diferentes. E não acho que tem que haver esse tipo de demonstração quando isso acontecer, mas
eu ainda acho que bom que aconteceu. Nem vou entrar nessas, tipo, tem que começar a lista aí, porque claro que tem que começar, só que vai dar ruim, vai acabar dando ruim pra todos, né? Se a gente inicia um tipo de movimento desse aí que começa essa verdadeira caça às bruxas aí, então não vale a pena. O problema maior é que, assim, eu acredito que eu tenha um insight muito bom na mente, no modus operandi do cidadão de bem, né? O auto-intitulado cidadão de bem. E esses indivíduos que são esses buracos negros de ódio e negatividade, eles não são propriamente detentores da razão, eles não se intimidam com esse tipo de coisa, eles se magoam mais com isso e querem ficar mais estridentes e fazer mais coisa. E esse que foi preso agora é um representante desses caras que tá lá e deve ter outros também, né? Se eles fossem coerentes, racionais e não destrutivos, a gente não teria esse tipo de problema para início de conversa. O problema é que parece que tudo que se faça para estancar essa insanidade do suposto cidadão de bem só torna eles mais estridentes e mais histéricos, né? Até eventualmente a gente ter uma situação que nem nos Estados Unidos. Então é difícil achar uma solução pra isso, eu acredito, viu? E nessa pegada, viu, Fábio, a gente também tem um ponto muito importante a ser levantado, que é assim, no caso do Daniel Silveira, o STF foi lá e calou o cara, colocou ele esteja preso e tchau. E vai responder aí, como a gente acabou de falar aqui, é importante para dar uma segurada, porque senão até onde esses caras vão, né? E só que isso também acontece, por exemplo, a gente teve nos Estados Unidos o caso do Trump, né? O Trump, ele foi bloqueado nas redes sociais, Facebook, Twitter, lá, sei lá, as redes sociais, o Tinder bloqueou ele lá para ele não utilizar mais. E só que assim, no caso das redes sociais, são empresas privadas, cara, que foram lá e tesouraram o cara. E isso é um perigo do cacete, porque assim, porra, eu achei sensacional, eu dei muita risada quando o Trump foi bloqueado. Por mim, cara, ele que continue bloqueado pra sempre, velho. Mas o problema, cara, é que essas empresas, enquanto estiver bloqueando só o Trump, beleza, tá tranquilo, tô feliz. O problema é quando eles bloquearem metade de um país, porque estão discutindo a taxação de aplicativos, e aí eles estão fazendo isso como manobra pra tentar reverter a parada e continuar ganhando os milhões que eles sempre ganham, entendeu? Isso é um risco desgraçado, que a gente sequer leva em consideração, porque fala assim, o discurso é sempre o mesmo, tá na rede quem quiser. Né? Ninguém é obrigado a usar a rede social. O problema é que esses caras já se infiltraram demais nas nossas vidas. E aí é igual o caso do WhatsApp mesmo. Eu só consigo usar o Telegram com vocês. Com qualquer outra pessoa, eu não consigo usar, entendeu? Porque eu sou obrigado a usar o WhatsApp, porque tá todo mundo com as mãos sujas de WhatsApp. E ninguém consegue limpar. Sim, e aí doido. Você é mais um cidadão do Facebook, querendo ou não. Meus parabéns. Sim, exatamente. Não tem mas mal e mal, houve e tem havido critério, um determinado critério, se você for procurar lá nos regulamentos, enfim, deve ter lá nas linhas finas do que Twitter e outras redes têm disponível para o público, os critérios para esse tipo de bloqueio. Então, eu lembro que antes do bloqueio completo do Trump, começaram a aparecer mensagens que não havia antes, quando havia um tweet que poderia conter mensagem de ódio, inexatidão relativa à propagação de vírus, enfim, algo cuja desinformação é nociva para toda a sociedade, né? Esse tipo de desinformação pode prejudicar um número grande de pessoas. Não creio e espero também que não chegue a um ponto em que justamente você falou, eles vão bloquear geral porque tá falando contra uma coisa que vai contra os interesses da empresa, da corporação, do grupo, etc. Não, se chegar nisso aí, realmente a gente tá muito além do 1984, sacou? Mas eu suponho que esse critério vai ser mantido até que surja um outro imbecil que bote a barra mais pra cima e tente propagar um outro tipo de mensagem, que eles vão ter que criar uma outra chancela, uma outra barra pra poder impedir esse tipo de coisa. Então, né, a lógica é os caras que vão testando o quanto eles podem usar essas ferramentas pra propagar em verdade e incitar uma turba pra ir lá invadir o Capitólio. Isso continua sendo muito ruim pra qualquer pessoa, pra qualquer
qualquer critério. Se eles realmente começarem a flexibilizar isso e ficar um critério mais solto, vou começar a bloquear aqui, ali, realmente aí vira uma autocracia da parte da corporação e não é nisso que queremos chegar, né? Olha, não é impossível de acontecer, mas também não é muito provável, porque assim, sendo as empresas de redes sociais todas mais ou menos norte-americanas e tendo a filosofia de mercado que os Estados Unidos têm, que é o mínimo de regulamentação possível, e você estando no ambiente privado, a empresa toma a decisão dela como se fosse uma pessoa física e dane-se, eles podem dar uma justificativa para bloquear quem quiser ou pode não dar justificativa nenhuma também, né? Isso pode acontecer. O que eu suponho que esteja bloqueando esse tipo de coisa por enquanto, e a gente espera que permaneça assim, é uma coisa mais forte que é a opinião pública, né? Porque se a rede social perde popularidade por estar fazendo muita cretinice muito aparente, que até os imbecis que consomem redes sociais consigam enxergar, isso se torna detrimental para a própria empresa. Então, muitas vezes é melhor pôr o pé no freio e deixar a coisa andar do que começar a cortar uns caras que vai acabar fazendo eles parecerem ruins, né? A opinião pública ainda tem algum peso, né? Não tem o mesmo peso que tinha antigamente, mas tem algum. Eu concordo, Fábio. Você tá corretíssimo. Inclusive, na verdade, é a opinião pública que manda e desmanda no mundo. Vamos falar assim. A questão é que é o seguinte, ela é manipulada, né? E aí é que eu vejo o problema, porque, de certo modo, a Rede já conversou sobre isso aqui, sobre redes sociais ou redes comerciais. Inclusive, clica aqui em cima se você quiser ouvir ou assistir o episódio sobre redes sociais. E as redes sociais, elas fazem isso, elas criam essas bolhas de pessoas e elas conseguem fazer a determinados assuntos chegar aqui ou ali da forma que eles quiserem. Então já rola uma manipulação, entendeu? E se porventura uma galera começar a perceber algum problema e a coisa começar a ficar estranha pro lado deles, eu acho que é só eles apertar meia dúzia de botão lá no painel de controle do Facebook lá e mudar o curso da história pro lado que eles quiserem e que se dane. Porque assim, a gente tá muito... eles estão muito infiltrados na nossa vida, cara. Tá muito difícil de você dizer assim, olha, dá pra você... Claro, dá pra viver sem, mas, é complicado porque tem um parente, por exemplo, o WhatsApp mesmo não dá pra ficar sem usar porque você não consegue se comunicar, é meio chato isso. E aí eles acabam tendo o monopólio da informação que você recebe, porque é eles que controlam essa porcaria, e é uma empresa privada, o que é perigosíssimo na minha modesta opinião. Mas... aí eu tenho uma outra dúvida que eu queria falar aqui pra vocês, que era o seguinte: o Trump, ele foi bloqueado nessas redes sociais quando rolou aquela invasão lá no Capitólio, eu não lembro os nomes dos lugares lá dos Estados Unidos, mas quando rolou aquela invasão lá no congresso deles lá, e, foi uma loucura do cacete, realmente, foi um problema muito sério, e a partir daquilo rolou o bloqueio das redes sociais do cara, e os caras inclusive decidiram prosseguir com o processo de impeachment dele, que também acabou não dando em nada essa semana, e a gente viu que ficou por isso mesmo, né? Acabou em pizza. Aqui no Brasil, a gente teve esse caso do Daniel Silveira, que testou os limites aí, esticou a corda pra cacete pra ver quantos mais seguidores ele conseguia e até onde ele poderia ir, e o STF mandou prender ele, porque isso não pode fazer e tá foda, e é isso aí. Só que assim, eu acho que a gente tá com os critérios, enquanto humanidade, muito louco, porque eu até tava conversando isso com um amigo meu. Quantas pessoas, é difícil saber isso, tá? Isso é só uma imaginação, mas assim, quantas pessoas poderiam ser salvas se não fosse o discurso maluco do Trump / Bolsonaro aqui também, porque é um idiota que imita o Trump, se não fosse esse discurso maluco deles de negação da ciência, anti-máscara e tudo mais. Quantas pessoas poderiam ser salvas se eles não tivessem esse tipo de discurso? E aí que vem a outra pergunta, que é o seguinte: ok, a gente tem lá uma quantidade X de pessoas, poderiam ser salvas 3 pessoas. Legal, a gente pode responsabilizar eles pela morte dessas 3 pessoas? Ah, pode. Os caras são responsáveis. Beleza, mano. Então você devia ter bloqueado esse maluco faz tempo, né, velho? Porque faz muito tempo que tá acontecendo isso. O que eu tô falando, bloquear pras redes sociais, e eu tô falando o STF aqui, que nada acontece feijoada, né, cara? A gente fica aqui a ver navios, presidente passeando em Angra, 200 mil pessoas mortas, 1000 mortes por dia, e tá tudo bem. Isso é um ponto interessantíssimo que você levanta, porque isso a gente pode dizer categoricamente, sem medo de calúnia nada, porque tecnicamente
você pode dizer, é extremamente óbvio, né? Em termos de responsabilidade de morte, se o Bolsonaro queria ser um ditador malevolente, ele com certeza já matou muito mais gente do que muitos dos que mandavam diretamente executar alguém numa forca ou no fuzil ou qualquer coisa do gênero. Olha, pra você ser um ditador na história que matou mais do que o Bolsonaro ultimamente, são poucos. Acho que dá pra contar nas duas mãos, viu? Concordo em gênero, número e grau. Não tenho que... a questão da responsabilidade, e a gente aqui tá falando sempre subjacentemente de responsabilidade nas palavras, na omissão, nas não palavras, né? Tudo que você fala ou não fala, enquanto líder, enquanto governante... É incrível como as pessoas conseguem ainda fazer um malabarismo psicológico tão forte a ponto de dissociar as falas e as atitudes de um presidente do status de uma nação. Assim, me impressiona muito a capacidade das pessoas conseguirem fazer essa dissociação, porque não existe, acho que na antropologia aí, alguma forma de você fazer isso com muita exatidão. Mas as pessoas fazem diariamente, né? Simplesmente colocando, mais e isso, mais e aquilo, relativizando absolutamente tudo. A gente chegou num ponto em que dá pra relativizar tudo. E por quê? Porque as pessoas compram isso, né? Porque a maioria da opinião pública já está comprada nesse sentido. Você consegue levar para um lado ou para o outro só colocando uma coisinha, uma palavrinha ali. Mas e tal coisa? Mas e se fosse assim? Você fica dando nó em pingo d'água e as pessoas aceitam. Isso para mim, absolutamente inconcebível, mas... acontece, todo dia, toda hora. Cara, você falou relativizar, eu lembrei aqui que eu já escutei, ou li, né, numa conversa, eu falando a indignação, né, do cara porque assim, o Bolsonaro, como o Fábio disse, os ditadores que matam porque querem matar, cara, vão me xingar e um dia vão cortar esse vídeo só pra me zoar, né? Mas assim, você até entende o cara, você fala assim, ele tem um inimigo e ele tá matando esse inimigo. E tá declarado, e pelo menos o cara vai lá pra parede, lá pro fuzilamento, sabendo que ele vai morrer. Agora o Bolsonaro, cara, ele tá sendo só negligente, cara. E as pessoas estão morrendo, velho, assim, e ele nem sabe quem são e também não quer saber e tem raiva de quem sabe. É muito tosco isso é muito medonho. Puta, até esqueci o que ia falar, mas... Porra, é indignante. Não, lembrei. É indignante. E eu tava comentando sobre isso, falando com a pessoa, não é possível que não se fique indignado, né, cara? E aí a pessoa me lançou, o que eu não sei nem se nos Estados Unidos tem isso, mas aqui no Brasil a gente tem a carta do PT, que é o seguinte, quando você tá falando alguma coisa do Bolsonaro, ou qualquer coisa que você tá falando, a pessoa que tá te escutando, dependendo do espectro político que ela acompanha, ela vai lançar a carta do PT, que é o quê? Mas e o PT? Na época da H1N1, a pessoa lançou isso, aí eu simplesmente falei, beleza, irmão, então deixa pra lá, velho. Vamos seguir a vida aí, tomara que você não morra, mas... Então, isso era uma coisa que eu ia falar quando o Alan tava comentando as coisas do Bolsonaro antes da presidência, porque assim, é interessante o trabalho que foi feito justamente de manipulação da opinião pública, porque o Lula, que eu não tenho afeto nenhum por esse cara, nunca na minha vida eu votei nele, mas ele foi tão demonizado, mas tão demonizado, que o Bolsonaro sendo o cara que e a gente já tendo registros das coisas que ele dizia antes de ser presidente, né? As entrevistas que ele dava, você estava falando de CQC, esse tipo de coisa, dizendo que a polícia tinha que ter o poder para fazer o julgamento na calçada mesmo, determinar se o cara é vagabundo, já dá bala ali mesmo e acabou. Cretinices assim, né? Apologia a coisas que você não acreditaria, tipo, joga do telhado, etc e tal. Eu só posso imaginar assim, pra esse cara ter sido eleito, claro que ninguém foi pesquisar as merdas que esse cara já falou, porque o pessoal que tá pensando no menos pior, vai lá, aperta os botãozinhos e pronto. Também não tem responsabilidade. Quer que tudo se foda, não vê o lixo que colocou lá. Mas, tendo visto ou não, tenta imaginar o que essa pessoa pensa do Lula como sendo a personificação do demônio pra achar que até um cara como Bolsonaro é menos pior como opção. Você foi no ponto certo. Não é que melhoraram a imagem do Bolsonaro, é que destruíram tanto a imagem oposta que ele ficou... Beleza. Basicamente assim, o famoso bode expiatório, né? O bode que é mandado pro deserto, pegaram exatamente todos os problemas que assolam o Brasil e colocaram no ombro desse cara que, assim, antes que queiram dizer que eu tô fazendo apologia,
Você vai agora dar uma bala na testa do Lula, ver o que vai resolver na sua vida. Só isso. Ele ficou aí 1 ano, né? Eu não sei quanto, 2 anos preso, né? O pessoal até ficava brincando na internet. Nossa, agora o Brasil, né? Eles pegavam aquelas fotinhas daquelas revistas religiosas, assim, revista Sentinela, eu acho que é tipo sempre uma galera abraçada em tigre, na frente de um lago, com borboletas voando. O Brasil depois do Lula preso. Eu vou te dizer uma coisa, antes mesmo da pandemia ter chegado, tá? A gente teve aí um tempo de Michel Temer e depois o Bolsonaro entrou. Eu não me lembro de nenhuma situação na história desde que eu vim a esse mundo da minha situação financeira estar pior. Nunca. E não é só você, é muita gente. É só ver o preço da gasolina aí, gente. A tática toda que o Fábio acabou de citar é ruim? Foi mal executada? De forma alguma. Ela, assim, é ruim, óbvio que é ruim, mas ela é eficiente? É extremamente eficiente. Você pega, você imputa ao seu oposto, ao seu oponente, à sua oposição, tudo o que de ruim acontece e pronto, você já levou todo mundo que não tem capacidade realmente intelectual de ir buscar sua informação para entender que existem processos muito mais intricados aí para você poder chegar num resultado como esses. A informação você pega na Globo News, tá tudo certo. Manhattan Connection. Mas isso daí, mas isso aí que você falou é real, Ozzy, é exatamente isso, assim, eu até já comentei isso aqui nesse podcast, que assim, qual que é o ingrediente comum entre todos os super-heróis? O que todos os super-heróis têm em comum? Eles têm vilão. Então, assim, não adianta, pra você criar um herói, você precisa criar primeiro o vilão. Mas enfim, galera, vocês têm mais alguma consideração aí? Parabéns àqueles pra quem o herói é xenofóbico, homofóbico, etc e tal. Dentre outras inúmeras outras coisas, racista e tudo mais. Parabéns, é uma lindeza de caráter que vocês todos têm. Muito bom, é o que eu sempre falo, parabéns aos votantes. E é isso aí, galera, agradeço você que conseguiu ouvir essa quase 1 hora de indignação aí. Espero que você tenha entendido tudo. Aliás, se você entendeu tudo, escreve aí nos comentários, porque nem a gente tá conseguindo entender o que tá acontecendo aí. Mas se puder comentar aí, você pode elucidar as coisas pra nós. E é isso aí, vamos para as dicas culturais que estão demais. E eu sigo para o meu amigo Zi. O que você tem aí pra gente, Zi? Vamos lá. Tem uma dupla de YouTubers que eu acompanho há bastante tempo, que são 2 americanos, chamados Rhett and Link. Eles, hoje, se você procurar, se você der um Google, você vai encontrar eles entre os top 5 aí, ricaços do mundo da internet, enfim, e das corporações digitais, porque, não porque eles se entopem de dinheiro e estão sentados lá em cima, mas porque eles realmente reinvestem nessa parada toda, criando uma empresa que tem um monte de funcionário, que tem vários produtos que eles lançam hoje em dia e tal. Eles criaram o seu sonho dentro da internet com o entretenimento. Eles eram inicialmente comediantes, faziam, enfim, sketches, né? Algumas coisinhas mais engraçadinhas na internet, depois comerciais. Depois eles passaram a fazer programa diário no YouTube, que tá até hoje, enfim, e tendo até filhinhos de outros canais que começaram a aparecer dentro do canal deles. Mas o que eu quero recomendar não é necessariamente os canais corriqueiros deles, mas sim o podcast que eles têm já há bastante tempo também, que já passou por vários formatos, chamado Ear Biscuits. O Ear Biscuits começou como uma exploração desse universo dos empreendedores digitais. Eles chamavam pessoas para conversar lá, entre outros youtubers, para falar, e aí, como é que você conseguiu? Qual a ideia você deixou para lá? Como é que você ainda se mantém vivo nesse meio e tal? Era um pouco de autoanálise ali, né, para quem faz esse tipo de coisa. Com o tempo, esse podcast evoluiu de uma maneira que hoje é uma troca muito interessante entre 2 grandes amigos, que eles são amigos desde a primeira série, né, o ensino fundamental lá dos Estados Unidos e tal.
uma troca entre amigos muito aberta, uma espécie de terapia quase para os dois, e que culminou no ano passado num episódio muito bombástico, assim, que eles revelaram para o público que eles, por muito tempo, e até quando eles já estavam fazendo o que eles fazem hoje em dia no YouTube, eles eram cristãos evangélicos americanos fervorosíssimos, assim. Eles se criaram na igreja, inclusive eles começaram a fazer o que eles fazem dentro da igreja. Eles se revelaram, não só isso, como já tendo saído disso há alguns anos, quando eles falaram disso. Eles falaram assim, gente, vocês têm uma parte da nossa história que vocês não conhecem e a gente vai contar agora. Eles chamaram de a desconstrução espiritual, alguma coisa desse tipo. Foi um episódio feito há quase exatamente um ano lá, antes, pré-pandemia. E aí, nesse ano, depois que, enfim, teve toda uma repercussão, um monte de fãs que eles perderam, falaram assim, nossa, eu não acredito, vocês não têm mais Jesus no coração, eu nunca mais vou seguir vocês e tchau. Eles perderam milhões, eu acho, de seguidores nessa história. Aí, esse ano, eles fizeram uma recapitulação daquele episódio de um ano atrás, e é muito interessante você ouvir, principalmente o Rhett falando, eu não ouvi o outro episódio ainda, porque talvez não tenha ido ao ar, mas é muito interessante você ouvir ele falando como ele se sente envergonhado depois de passado esse ano terrível de pandemia, em que o trumpismo se mostrou tão exacerbado, com o apoio incondicional da grande maioria dos crentes americanos, digamos assim, como ele pode ter participado disso. Você vê ele de coração aberto ali, fazendo uma autocrítica super pesada e se emocionando mesmo, falando assim, eu não consigo conceber que eu já fiz parte dessa escrotice que é negacionismo, terraplanismo, não sei o que, não que ele tenha sido terraplanista, mas enfim, todo esse pacote, né, de coisa ruim, ele não entende hoje em dia como ele conseguiu ser daquela maneira. E ele conta com muita candura, com muita ternura, a forma como as referências, o que ele foi ler, quem que ele foi ouvir, para poder começar a tirar a cabeça dele daquele loop estúpido de conservadorismo cego, e partir para um outro caminho na vida dele. Então, o Ear Biscuits tem no Spotify e tem no YouTube também, que é possivelmente onde dá para colocar legendas e ouvir em inglês, mas lendo em português, talvez alguns dos episódios que estão no YouTube do Ear Biscuits. É bem interessante, ouçam. Totalmente excelente. Você que tá escutando, não te preocupa, não precisa anotar, porque a gente vai colocar na descrição do podcast, do vídeo, os links aí, então é só descer a barrinha e clicar. A minha dica cultural é um podcast, que inclusive já faz um tempinho que eu não escuto, porque não teve mais episódios novos, e eu não entendi se eles pararam, ou se eles vão voltar algum dia, sei lá, mas é um podcast que eu curto bastante sobre direito, que se chama Salvo o Melhor Juízo. É um podcastzinho, cara, gostoso de escutar, cara, e é bem diverso, assim, tem coisas bem interessantes. Eu lembro até de ter escutado, até coloquei aqui na tela pra ficar mais fácil de lembrar, um episódio sobre direito japonês, que é bem interessante, cara, tem umas informações muito maneiras que assim, o cara... Eles sempre trazem um especialista, né, alguém que manja pra caramba. Inclusive, é um brasileiro que conseguiu ser advogado no Japão, e assim, vocês não sabem a treta que é pra você ser advogado no Japão, malandro. Você tem... Putz, é muito doido, é muito legal escutar. Tem um outro episódio que eu escutei que foi sobre a República de Weimar, e aí, pra você que não tá ligado ou não tá lembrado, a República de Weimar foi aquele período na Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerra, porque eles tiraram lá o Czar não, é Kaiser, né? Na Alemanha. Czar é na Rússia, Kaiser é na Alemanha. Eles tiraram o cara e falaram que ninguém da família podia governar, e eles tiveram que fazer, do nada, uma democracia no bagulho, e aquele período ali é chamado de República de Weimar. É um assunto meio tosco, sei lá, não sei quem gosta, eu curto pra caceta, então eu escutei, é maneirinho. Então, assim, é pra você ter uma ideia da diversidade de temas que eles têm lá, e é muito legal. Escutem, Salvo o Melhor Juízo, o podcast, os links estarão lá embaixo, e vamos para o recado final do nosso amigo Fábio.
Bom, a minha dica cultural, que não só é completamente desprovida de qualquer cultura, mas também impertinente ao episódio, é basicamente o seguinte. Existe um site na internet chamado YouTube. Tem vários canais lá que você pode seguir e alguns são interessantes, outros não. O que eu vou sugerir hoje não tem absolutamente nada de interessante, é um lixo. É basicamente assim, você curte jogos retrô, tem um canal lá que tem um otário que joga, chamado The Lame Gaming Channel. Você vai lá, tem jogos extremamente nostálgicos, jogos na maioria muito bons, alguns bosta, normalmente sugestão de terceiros, mas no geral muito bom. E aí você pode ir lá e ver um cu de ostra moído que não tem a mais vaga ideia do que são videogames, jogando, falando coisas a respeito que não tem absolutamente nada a ver com nada. E se você assistir, você vai ver que não tem nenhum grande valor de entretenimento, mas você pode trollar. E aí o negócio pode ficar divertido. Junta uma turma, vai lá e descasca. Eu recomendo. Nós recomendamos também. Nós recomendamos também. Eu assino embaixo essa dica cultural. Você não te preocupa que vai estar lá embaixo, na descrição aí do podcast e do vídeo. Inclusive, vai ter também o canal do Twitch novo aí do nosso amigo Fábio, em que ele faz umas jogatinas semanais noturnas aí, com jogos maneiros de uma época em que a vida era um pouco mais fácil do que é hoje. E, bom, é isso aí, galera. Agradeço você que chegou até aqui e tchau. Boa noite. Falou.